Há semanas, a violência contra a criança tem sido um dos temas mais abordados nos meios de comunicação. Nas ruas ou em casa, o número de casos registrados é cada vez maior. Mas não são apenas nestes locais que as crianças ficam expostas a este tipo de situação. Dentro das escolas, a violência contra elas também é crescente. Ela parte dos professores e até dos próprios colegas. Para conversar conosco sobre este assunto, nós recebemos a coordenadora do projeto Não Violência, Adriana Cristina de Araújo. Boa tarde, coordenadora. Boa tarde. Em primeiro lugar, criança sofre violência dentro da escola? Que tipo de violência? Como isso acontece? É importante a gente pensar que a criança sofre e ela comete, né? Assim como os adultos. E é importante a gente parar de pensar talvez em culpados e começar a pensar em soluções, né? Na verdade, a violência ela faz parte das relações humanas e ela está dentro da escola, está fora da escola e ela acontece entre alunos, entre professores e alunos, entre adultos da escola também isso é possível, né? Porque a gente precisa entender que todos nós às vezes somos violentos. Quando a gente não sabe lidar com a nossa raiva, quando a gente não sabe lidar com alguma situação que tira a gente do nosso eixo central, né, do que nós estamos acostumados, muitas vezes nós reagimos de forma violenta e nem percebemos isso. Muitas vezes aquela pessoa que está estressada e grita com todo mundo, que isso pode acontecer com um professor, por exemplo, ele está sendo violento, né? E ele muitas vezes ensina os alunos a não fazerem isso e de repente ele mesmo faz. Por isso é tão importante a gente, enquanto adultos, ser o primeiro a dar o exemplo e pensar que, às vezes, a violência parte da gente. A gente precisa saber como lidar com essa situação, que é uma situação de conflito, entender que conflito é natural das relações humanas. Todos nós, às vezes, estamos ansiosos, angustiados e não sabemos muito como agir, mas acabamos agindo de uma forma violenta. Então, a escolha é, conflitos existem, como a gente vai lidar com eles? De uma forma violenta ou de uma forma não violenta? Bom, importante ressaltar que a violência não é simplesmente, não é violência física, né? Sim. Dentro da escola, que tipo de violência, qual é a violência mais comum entre crianças e crianças, então, cometidas pelas próprias crianças? Sim. É importante você falar disso, porque muitas pesquisas mostram que violência escolar é a violência das incivilidades. O que é isso? É a violência mais simbólica, é a violência da humilhação, da discriminação, é você chamar o aluno, uma criança lá de gordinho, de negro, enfim, você colocar rótulos nesse aluno de uma forma discriminatória e muitas vezes isso é considerado brincadeira. É brincadeira de criança, é brincadeira de mau gosto. É normal. É normal. E aí eu, adulto, me isento de trabalhar essa situação. Mas é papel fundamental do adulto, educador e da escola lidar com essas situações, ensinar que essa forma de se relacionar não é saudável, não é aceita pela nossa sociedade e de que outra forma eu posso fazer, de que outra maneira eu posso agir. Porque nas escolas tem muito isso, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não posso usar boné, não posso não vir de uniforme, tem muitos nãos. E aí, muitas vezes, a criança fica, bom, e o que eu posso? Né? Porque eu sei o que eu não posso, mas como agir? E daí, para isso, a gente pode trabalhar uma série de ações que são pacíficas e que nós podemos fazer de uma forma saudável. Nesse tipo de situação, por exemplo, onde uma criança ela sofre com xingamentos comuns de outros colegas ou de colegas mais velhos, pode trazer algum tipo de trauma permanente para a criança e o pai às vezes não está percebendo que a criança está passando por isso. Como ele identificar que a criança está passando por isso? Que tipo de trauma esse tipo de situação pode trazer? A gente acredita assim que essas situações, de forma geral, todos nós passamos e a gente aprende a superar bem, né? Claro que quando isso é muito recorrente, isso acontece o tempo todo, por várias pessoas, a tendência é poder deixar alguns traumas. Mas o importante é que os adultos estejam preparados para saber conversar com as crianças e detectar o que está acontecendo com ela. Ela está mais quietinha, ela está mais isolada, ela não está conversando com ninguém, de repente ela não era uma criança agressiva e começou a se tornar uma criança muito agressiva naquele momento. Bom, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo, né? E aí é pensar que os adultos podem ser mediadores de conflitos. Então a gente trabalha muito essa ideia da mediação, que é o quê? Que é você incentivar que existem conflitos, mas que você não precisa achar o culpado. Então não é o outro aluno que é culpado, é como eu vou lidar com isso. Por exemplo, uma situação simples de uma criança que pegou o material emprestado da outra criança sem pedir. E automaticamente a outra se sentiu ofendida e partiu para a briga, né? Ah, mas esse lápis é meu? Isso é muito corriqueiro, estou pegando um exemplo. Nessa hora, esse aluno ou mesmo esse professor pode ser um mediador.
ele pode não culpabilizar aquele que pegou o material sem pedir, e ele pode, vamos sentar nós dois juntos e entender essa situação e ver como a gente pode resolver isso de uma forma que fique bom para os dois. A gente chama de solução ganha-ganha. Vamos fazer com que todos nós saiam daqui ganhando nessa situação, né? Então, é buscar essa busca de soluções pacíficas, que pode surgir do próprio aluno. O próprio aluno pode propor soluções que seja boa para ele e para o colega dele. E assim ele vai aprendendo um raciocínio que é um raciocínio de lidar com as situações de uma forma mais pacífica. Agora, o trabalho dos educadores também deve ser no sentido não só de evitar que a criança sofra a violência, mas que a criança não pratique esse tipo de violência, porque esse tipo de comportamento pode no futuro se transformar, ela pode se transformar num adulto problemático aí com relação à violência. Por exemplo, a gente tem uma metodologia que a gente trabalha que é a metodologia dos combinados. O que é isso? No primeiro dia de aula, o professor não vai chegar com uma regra pronta de nãos, mas ele vai construir as regras junto com os alunos. Então, ele vai discutir por que a gente aqui não usa boné, por que a gente precisa usar o uniforme, porque todas essas questões geram violência dentro da escola. Muitas vezes os alunos estão brigando por conta disso, com o professor ou entre eles. Então, ele vai discutir isso com os alunos, porque aí os alunos vão pensar sobre essas regras e essas regras vão fazer mais sentido para eles. E assim eles vão respeitar muito mais as regras da escola. Então, a partir dessa ideia de que o aluno ele ajuda a construir as soluções da escola. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que é esse projeto Não Violência, que tipo de levantamento foi feito, qual é a recorrência disso aqui no Paraná, por exemplo, desse tipo de violência? Então, o que a gente vê é assim, existem pesquisas a nível estadual, nacional e até internacional que mostram que violências nas escolas são essas, das incivilidades, né? Então, para isso, o professor tem que estar preparado para saber lidar com essas situações. E o projeto Não Violência, há 10 anos, vem trabalhando com formação de educadores. Nós temos uma série de metodologias que são cursos de capacitação, onde a gente ensina o professor, constrói junto com o professor metodologias que ele pode usar em sala de aula e que pode prevenir essas situações de violência. Mas parte dessa ideia de que o professor tem que arregaçar as mangas, tem que se sentir responsável em lidar com essa situação, ao invés de ficar culpabilizando a família, o Estado, enfim. Buscar ele trabalhar também essa questão. Ele sozinho não vai conseguir fazer muita coisa, mas ele pode fazer muito. Na relação com aquele aluno, que é um aluno que está sendo excluído, que ele não tem um lugar onde ele possa conversar, esse professor pode fazer a diferença. Então, esse professor vai estar sendo preparado para entender dessas questões de violência e trabalhar isso em sala de aula. Então, nós temos inúmeras escolas parceiras que recebem essas capacitações e que aplicam essas metodologias na escola, né, ao longo de 2, 3, 4 anos. E aí, com o tempo, a escola toda vai construindo uma cultura de paz. Esse é o nosso objetivo principal e a gente tem exemplos de muitas escolas que têm conseguido bons resultados. E para prevenir que o próprio professor não pratique violência, que às vezes no dia a dia, na correria, na pressão, no salário baixo, ele acaba uma hora ou outra, num momento aí de bagunça na sala de aula, descontando nos alunos. Também existe algum método para ele se prevenir ou para ele desenvolver aí um autocontrole? Sim, exatamente. Até a gente trabalha muito essa ideia de que o professor ele é um líder e ele pode ser um líder pacífico. Então a gente tem um curso que se chama Fortalecendo Lideranças, onde a gente trabalha exatamente essa ideia assim, de grandes líderes que trabalharam por uma cultura de paz no mundo, por exemplo, Martin Luther King, o Mahatma Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, foram pessoas que inspiraram muitas outras pessoas pela paz. E foram pessoas comuns, como nós, mas que souberam desenvolver habilidades de lideranças pacíficas, como a humildade, o sacrifício, a paciência, a tolerância, que são habilidades que todos nós precisamos desenvolver. Então, nós convidamos os professores para que eles desenvolvam essas habilidades também, e eles conseguindo fazer isso, eles vão ter uma qualidade de relações muito mais saudável dentro das escolas. A diminuição da violência sim, começa dentro da escola, na sociedade no geral, são nos pequenos gestos, e o professor é também responsável pela educação das crianças. Sim, e ele pode fazer a diferença. Tá certo, eu agradeço a participação no nosso jornal. Obrigada. Boa tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigada.